Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um Crise nas Infinitas Barbas pra gente falar da 8ª edição de Batman Cavaleiro das Trevas, volume 3. Isso mesmo, esse material incrível que eu esqueci de ler. Verdade é essa, eu botei na pilha de leitura, era pra ter lido e feito review já há um tempo, mas eu esqueci completamente dele. Acontece com tanto lançamento, tanta coisa pra fazer, mas finalmente eu li, e que material legal. Eu acho que a gente comete um grande erro, que é inegável que a gente faz isso todo dia, que é a comparação. A comparação com o material clássico e absurdo de 86, o Batman Cavaleiro das Trevas original, escrito pelo próprio Frank Miller, mas que é uma obra-prima, cara. É um daqueles materiais que está acima do nível da maioria de tudo que já saiu. Então qualquer comparação com ele é um pouco esforçar a barra demais. Poucas coisas, mesmo materiais sensacionais, vão chegar perto. Então dizer que essa história tá ruim em conta de uma comparação com aquele material é forçar demais a barra, na minha opinião, né? Mas aqui a gente tem um material que tá muito legal. As edições se estendem, né? Afinal de contas, a gente já chegou na 8ª, que aparentemente é a penúltima edição, com o roteiro do Miller ajudado pelo Azzarello. O Azzarello provavelmente está dando corpo pro roteiro, que o Miller tá ali só dando a ideia, o básico do que seria, do que ele realmente gostaria de ver. E a gente tem a arte do Andy Kubert, que é fantástica, com a arte final do Klaus Janson, que é o arte finalista clássico do Frank Miller, que na verdade salvou a vida do Frank Miller ao longo das décadas. Porque o Frank Miller a gente cada vez mais vê que nunca desenhou tanto assim, tá? Isso aí é uma conversa que a gente não precisa entrar. Mas a grande questão é Batman Cavaleiro das Trevas 3, volume 8, traz finalmente o que a gente queria saber. O que aconteceu com o Batman depois que ele caiu no Poço de Lázaro? E a verdade é que a resposta não tá aqui. Bom, ele voltou, né? Mas aqui a gente ainda não tem a resposta. Mas a gente tem uma outra coisa muito legal acontecendo nessa revista, que é o confronto entre os Kryptonianos e as Amazonas. Aí pra mim vai sim a genialidade do Miller, que embora essa revista esteja trabalhando todos os conceitos muito bons, de forma muito superficial e muito rápida, tá? É uma falha inegável isso que está acontecendo, mas isso é um sinal dos tempos, é um sinal de como os quadrinhos de hoje têm saído. Se você for pegar as revistas do que estão dizendo que é maravilhoso, não estou defendendo nem desmerecendo nada não, só estou dizendo que é o sinal da atualidade, da maravilhosa fase do Rebirth, ou da controversa fase da Marvel pós-Guerras Secretas. As histórias têm trazido pouquíssimo conteúdo, os arcos têm sido rápidos demais, as coisas têm fluído de maneira muito rápida. O momento atual do mercado de quadrinhos tem proporcionado para todos, tá? Leitores novos e antigos, a chance de estar lendo e relendo materiais das mais diversas épocas, principalmente dos anos 70 para agora, tá? Que eu acho que é o grande momento dos quadrinhos. Lógico que existem coisas fantásticas pré-anos 70, como a criação dos personagens Marvel nos anos 60 e a era de ouro dos quadrinhos e tudo mais. Mas se você tentar ler esse material hoje, são materiais que são cansativos, é bobo demais e tudo mais, tá? E é um reflexo da época, e isso é inegável. Dos anos 70 pra cá a gente tem histórias fantásticas, a gente tem conceitos muito interessantes sendo trabalhados, personagens sendo criados, muitas coisas boas de verdade vieram nesse período. Só que as coisas eram boas de verdade, as coisas tinham muito conteúdo, cara, e não um conteúdo simplesmente de roteiros redundantes demais e falas extravagantes demais e que explicam exatamente tudo o que está acontecendo no balão, como acontece em muitos quadrinhos, principalmente dos anos 70. Não é isso. Realmente acontecia muita coisa por edição. As histórias rendiam nas suas 20 e poucas páginas. E esses mesmos roteiristas que naquela época, nos anos 70 e nos anos 80, eram capazes de escrever assim, histórias com grande conteúdo, hoje não escrevem mais com essa mesma profundidade. Por quê? Eles deixaram de saber como escrever, eles perderam a genialidade deles, não. Simplesmente é um reflexo das coisas rápidas, fúteis, voláteis de hoje em dia. Hoje em dia tudo tem que ser muito rápido, tudo tem que ser muito resumido, senão as pessoas perdem interesse, se cansam de ler, simplesmente se entediam. A verdade, infelizmente, é essa, tá? Acho que as revistas estão seguindo por esse caminho e é notório
como a gente vê muitas HQs, até que são interessantes, cara, que tem qualidade. Eu não deixo de comprar as mensais e não deixo de dizer que elas são boas aqui, tá? Mas é notório que hoje elas são rápidas. E acho que esse material aqui tem alguns toques, cara, fantásticos. Como a ideia de ter resgatado todos esses kryptonianos que estavam ali naquela porra daquela cidadezinha. E vão botar esses caras pra atuar agora. O filho da Mulher Maravilha com a filha da Mulher Maravilha com o Superman nesse contexto todo. E agora, porra, matar o Batman e tacar ele num poço do Lázaro. Essas coisas todas são muito boas. E nessa edição a gente tem um confronto entre kryptonianos e amazonas, em que os kryptonianos vão passar o cerol porque, porra, é um bando de Superman. E isso vai ser foda. Mas eles se fodem por causa da magia, cara. A magia é algo que o Superman peida, e isso é sabido desde sempre. Mas ninguém nunca trabalhou isso dessa forma. Primeiro a gente fizeram uma chuva de kryptonita pra ferrar com aquele exército de kryptonianos e eles tomaram porrada dos cidadãos de Gotham. Então, tem muita coisa boa. A gente queria ver isso desenvolvido de maneira melhor? Talvez. Mas os quadrinhos de hoje não permitem. Então, pode ser que haja análises a respeito dessa revista de que ela é fraca, de que a história não é legal, de que tudo foi muito corrido, que pode ser uma argumentação usada. Quando, na verdade, você tem que contextualizar com os tempos de hoje e não fazer uma comparação com Batman Cavaleiro das Trevas volume 1, cara. Isso é muito óbvio pra mim. Se eu for comparar com um quadrinho de 1980 e pouco, porra, que os quadrinhos de 80 e pouco, principalmente da DC, estavam dando tapa na cara do resto, cara. E dão tapa na cara até hoje quando você pega uma das edições do Lendas, que saiu agora em Lendas do Universo DC Darkseid, que na verdade é uma minissérie chamada Lendas. Quando você pega a origem da Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. Quando você pega o material dos Titãs, do Jorge Pérez com Wolfman. Quando você pega o Superman do John Barney. Quando você pega esses materiais, o Crise nas Infinitas Terras. Quando você pega Cavaleiro das Trevas, Watchmen, e a gente vai continuar aqui pontuando, porra, e vamos ao infinito, vocês querem? Aí a gente pega Monstro do Pântano logo depois, a criação do Selo Vertigo, aí vem Sandman, vem Hellblazer, vem... Cara, a gente tinha materiais do caralho, porra, que tinham conteúdo pra cacete, tinham profundidade, tinha história, acontecia muita coisa. Porra, não dá pra comparar um quadrinho de hoje com aquele aleatoriamente, assim, do nada. A comparação vai existir, mas não dá. Material de hoje, Cavaleiro das Trevas, analisando em comparação ao que é hoje, buscando seus pontos positivos, é um ótimo material e tá muito legal. Ver isso se desenvolvendo tá interessante, sempre fica aquele gostinho de eu queria um pouco mais, eu queria ver essa porradaria entre eles se desenvolver melhor, ter um pouco mais de história talvez, mas não tem, cara, é uma minissérie, mas ainda assim eu acho que a gente conseguiu ver mais uma obra brilhante do Miller, que é um dos grandes roteiristas dos últimos 30 anos aí, 40 anos. Ele tá no hall dos grandes roteiristas, cara. A gente vê o Miller trabalhando, mesmo com todas as dificuldades que ele teve nos últimos anos, num quadrinho do Batman que ele, porra, ajudou a revitalizar. Ele transformou o Batman como a gente conhece nos dias de hoje. Antes do Miller meter a mão, existia um outro Batman. O Batman dos anos pós-Miller, que é o Batman que a gente vê hoje, que é o Batman que a gente quer ver do Christian Bale, que é o Batman que a gente quer ver do Ben Affleck, é o Batman que o Miller ajudou a construir. Então ele tá de volta na revista, num trabalho tão competente, com esse acabamento que a editora Panini tá dando, porra, num capa cartão, com papel couché, num valor aceitável, cara. É legal sim o preço dentro de todo o contexto disso aqui. E o fato de você ainda, toda edição, você poder escolher entre 4 capas variantes, eu acho que isso aqui é um material, assim, muito diferenciado. Acho que porra, uma oportunidade ferrada, cara. Pra quem tá comprando, guarde as suas ediçõezinhas, que isso aqui é muito legal. É um material, assim, diferente e uma oportunidade única, diferente. Batman Cavaleiro das Trevas tá muito bom, tá? Acho que é, assim, uma obra bem interessante e que vale muito a pena ser seguida. Caso você tenha perdido, se você tiver a oportunidade de comprar, várias edições já foram relançadas na banca, corre atrás. Ah, mas vai ser investimento altíssimo, vai ser 9 edições, vai dar R$90. É 90 prato, vai fazer o quê? Compra lá, cara, que vale a pena. Vale a pena, porque tá bem bacana. E uma outra coisa que eu sempre friso aqui todas as vezes,
compra na edição agora da Panini, porque ela mesma, quando relançar isso numa edição de luxo, futuramente que vai relançar, não vai trazer as mini revistinhas que vem junto. Essas aqui com um trabalho mais intenso do Miller, né? Dizem que aqui ele tem um trabalho ainda mais... Deixa eu ver, roteiro do Frank Miller, arte do Frank Miller. Então eles dizem aqui que quem desenha essa revista é o próprio Miller, lógico, com o Klaus Janson dando aquela ajudada ferrada. Nessa edição a gente vai ver o que aconteceu com a comissária de polícia de Gotham no meio desse caos todo aqui. É uma das edições... Essas edições pequenas, elas não são tão brilhantes e tão maravilhosas não, mas elas ajudam a compor um cenário a mais para a revista, justamente para trazer esse ponto que eu disse que falta profundidade. Essas revistas são mais rasas ainda, mais rápidas ainda, mas ou mal ou bem, elas acrescentam alguns pontos, algumas vírgulas, alguns parênteses no meio dessa história toda, que pode ser interessante. Essa daqui é legal, acontece algumas coisas legais, mas não tem nada assim tão fantástico. Só uma última pontuação aqui, que eu acho que o Miller, ele trabalha muito bem com o cenário atual do mundo, da tecnologia, de tudo. Ele está muito antenado a tudo isso. O reflexo da revista do Cavaleiro das Trevas 1, como ele trabalhou a questão dos telejornais naquela época, tudo foi muito legal. Toda a influência que teve do atentado de 11 de setembro no trabalho seguinte, no Cavaleiro das Trevas 2, também foi bem legal. E aqui eu acho genial a primeira página da revista, com a Batgirl olhando o Superman e o Batman caindo na porrada na edição anterior pelo celular por um vídeo que alguém fez. Assim, é muito bom. É muito bom ver que, porra, a gente não vê todo dia essa ideia de, porra, ele vai acompanhar isso, o outro personagem vai acompanhar isso pelo celular. É simples, é babaca, é óbvio, mas que não é todo mundo que faz. E o Miller é um cara pra encontrar esse tipo de coisa, eu acho muito, muito brilhante e eu acho foda. Material imperdível, cara. Não, eu vou ficar falando mais meia hora aqui. Porra, Batman Cavaleiro das Trevas 3 é do caralho, cara. E eu espero que você esteja comprando de verdade, fundo do coração. Espero que você esteja comprando isso aí, tá bom? Então quando sair o volume 9, eu vou tentar fazer logo no mesmo dia, pra não enrolar. Entrou na pilha de leitura das mensais, eu esqueci no meio daquelas todas. Esqueci, faz parte, tá bom? Então foi isso, espero que você tenha curtido, espero que esteja curtindo a revista. Deixe seu like, seu comentário, tá curtindo também? Tá, é foda, não é? É isso mesmo. O programa é enorme, isso, do mesmo jeito que eu disse aqui. A galera quer as coisas cada vez mais resumidas e o mundo não se resume a resumos, não é verdade? Então, porra, show de bola. Pra você novo no canal, cara, bem-vindo, tá? Espero que você tenha curtido esse programa, esse falatório todo. Tem mais um monte de programa pra você ver, deve ter uns 500 já. Dá uma olhada aí. E acompanha a gente por aqui, pelo Facebook, pelo Twitter e pelo Instagram do Barbas. Beleza? Aqui comigo, Rodrigo, mais um review dos quadrinhos. Um abraço e até a próxima.